Começava aí um alerta vermelho de utilidade pública. Se você, por acaso, caiu neste canal, neste vídeo, não respire fundo ainda, segura aí, continue, se acomode, respire fundo agora. O que você vai ouvir aqui nunca foi visto antes, em nenhuma tela. Este canal, meus amigos e minhas amigas, portanto, não é de entretenimento, é um serviço de salvamento da humanidade. E você é o escolhido, é o privilegiado por estar aí. Eu digo que é o primeiro boi da boiada que vai na frente e bebe a água limpa antes da água se sujar. O filósofo Arilho também é assim. Então, meus amigos e minhas amigas, pense, imagine agora você estando num deserto há 3 dias, sem água, seus lábios secos, racha já começa a sangrar, sua língua é um pedaço de couro duro e seco, e a morte caminha ao seu lado. De repente, isso é você imaginando, de repente aparece alguém e te entrega um copo com um líquido cristalino. Você leva aos lábios, sente um gosto esquisito e pergunta: o que é isso? E vem uma voz muito alta, estridente, disse: é veneno. Você faz uma cara feia, grita, esperneia e amaldiçoa aquilo cuspindo a quilômetros de distância. Então, meus amigos e minhas amigas, essa foi a sua imaginação no deserto com sede, e o líquido cristalino, o líquido é veneno. Desculpe, que você o cuspiu? Aqui vem uma primeira revelação bombástica. E se esse líquido, e se esse veneno que você cuspiu for o único capaz de curar a sua doença? For um antídoto que vai te sarar aquilo que está te matando, está destruindo por dentro agora? Mas, filósofo, eu vou beber veneno. Calma, não saia daí, permaneça. Eu vou pedir licença para vocês agora, para mim entrar empurrando a porta com uma violência medida, uma violência sagrada, abrindo a porta para te ver, abrindo a porta da sua mente, do seu interior, porque é de dentro que começa tudo. Então, meus amigos e minhas amigas, o milagre que você tanto pede a Deus, pede ao universo, pede às energias, pede para todo mundo, não vem embrulhado num papel de presente. Essa é a revelação, a violência sagrada. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o milagre às vezes vem vestido como um monstro, disfarçado daquilo que você mais odeia. E você, como uma criança birrenta, cospe aquele remédio amargo, intragável, porque não reconhece a mão de quem te oferece. E aqui está um segredo, um verdadeiro segredo. E o segredo é este: o sofrimento não é o inimigo. Olha esta imagem na tela, uma pessoa sofrendo, uma pessoa triste. Alguma das pessoas que me assiste agora, que me ouve neste momento, só me ouve porque está triste. Alguma coisa o irritou, o causou sofrimento. E, portanto, pode ser que alguns de vocês que me ouvem agora está procurando uma forma de revelar, de escapar, de diminuir o sofrimento. Peço a vocês, desde já que já me assistem, compartilhe,
like. Todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho. Nós falamos a verdade aqui, são verdades tiradas das entrelinhas, são verdades que vocês nunca viram em nenhum outro lugar, porque a maioria das verdades que vocês ouvem, na verdade, são mentiras ou são meias-verdades. O que são meias-verdades? São 10 ou 5% de mentira, ou talvez até menos, 1% de mentira, e 99%, 1% de verdade e 99% de mentira. Então, na verdade, tudo é uma mentira, porque o mundo é uma enganação. Os seus pares, as pessoas, todo mundo quer enganar, quer passar a perna, passar o outro para trás. Veja aí no mercado a indústria da venda, cada um vendendo uma coisa, cada um oferecendo a alguém um milagre, coisas fáceis. Meus amigos e minhas amigas, o milagre não é fácil. Já falei aqui, assiste os outros insights, por gentileza. Às vezes você faz um sacrifício danado para receber um milagre pequeno. E essa é a verdade. O filósofo Andarilho não vende milagre, não vende promessas. Eu não vendo vocês nada, eu não tenho nada para vender. Eu só tenho a minha voz e eu falo de graça para vocês. Aliás, de graça não, vocês pagam com um like, com muito obrigado, com a sua presença. Esse é o pagamento. Não precisa pagar nada, não precisa vender nada. Então, meus amigos e minhas amigas, o segredo é este. O sofrimento não é seu inimigo. O sofrimento é o parteiro. É o parteiro da sua nova versão de descoberta. É disso que se trata. E você está expulsando esse parteiro aos gritos. Saia daqui. Amaldiçoando. Atenção, atenção, muita calma nessa hora. Você, meu amigo, minha amiga, vai querer desviar o olhar? Portanto, não desvie. Fica ligado nessa tela, olha a tela, olha uma pessoa sofrendo. Imagine agora, pense, numa criança com febre de 40 graus, o corpo queima, o delírio chega, a criança começa a remexer, a mãe desesperada faz compressas, faz uma coisa, faz o outro, não tem carro para ir ao médico, mas ela tem um remédio amargo na mão para dar à criança, e a criança chora, esperneia, porque não quer aquele remédio amargo, portanto ela cospe. No remeximento, a criança esperneando até arranha o rosto da mãe, tentando fugir da colher, daquilo que é amarga. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a criança acha que a mãe é a sua inimiga, tentando dar algo que não é saudável, por isso ela fica debatendo e cospe o remédio. E aqui, meus amigos e minhas amigas, uma grande revelação para vocês que são adultos. Ela não entende que aquela mão que força o remédio na sua boca e no papo reto, goela abaixo, é a mesma mão que limpa sua testa, que faz carinho, que troca as fraldas. Aquela mão que acaricia o seu rosto na hora do sono. A criança não entende isso. E agora, meus amigos e minhas amigas, um pulo do gato cósmico para esclarecer ainda mais o cérebro, a mente. O filósofo fala simples, mas nós gostamos de exemplos práticos para esclarecer ainda mais. Nós não falamos chinês, aramaico, grego. Nossa língua é o português, às vezes não é o português dos livros, mas é o português que vocês entendem. E isso é que importa. Suponhamos que você, meu amigo, minha amiga, que me ouve aí agora neste momento, não sei se é hoje, amanhã ou depois, ou daqui 10 anos, 20 ou 100 ou 1000 anos, não me importa. Essa criança da febre, suponhamos que você é essa criança. E a vida é a mãe. E o remédio amargo que está entalado na sua garganta agora, portanto, é o remédio que vai te salvar. É isso.
Você vai cuspir esse remédio só porque é amargo? Talvez é o que vai te curar. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma coisa que o filósofo gosta é do jogo, o jogo dentro das regras, por isso o filósofo gosta de dar aquele chutão do meio campo no ângulo, na gaveta, agora é no ângulo da história. Você já reparou? Você já leu o livro sagrado? O Salmo 30 diz assim, abro aspas, aqui não é o culto religioso, não é nada disso, não é sobre religiões, mas a Bíblia é um livro da humanidade que todos devem ler. Tem verdades que pessoas, instituições também distorceram lá as verdades. Então, portanto, não confio no que os outros interpretem, nem precisa confiar no filósofo andarilho. Não quero que confie em mim, só me ouve. E leia e faça as suas interpretações também, caminhe com seus próprios pés. Vejam com seus próprios olhos. Pensem com as suas mentes, com as suas cabeças. Não sejam escravos de ninguém. O filósofo andarilho é a favor da liberdade. Por isso eu prego a liberdade. O Salmo 30 diz assim, abro aspas, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria. Então, meus amigos e minhas amigas, a humanidade leu errado esse salmo, essa parte, por séculos. Portanto, vocês ouvem por aí que o choro era de noite e que pela manhã viria o sol. Mas não é isso que se trata, não é isso. A interpretação do filósofo é outra, talvez a sua pode ser outra, mas a interpretação mais saudável, mais correta é isso. Depois de uma noite de choro, não vem a alegria. Depois de uma noite de choro, ainda vem a tempestade. Primeiro o choro, depois o vento, depois a tempestade, depois o tornado, o furacão, ainda depois tem o raio, e depois tem o caos total. É uma bagunça total, mesmo porque é assim que é a vida, é assim que acontece. Então, meus amigos e minhas amigas, a alegria, portanto, ela não substitui o caos de forma nenhuma. A alegria nasce no meio do caos, é disso, depois do choro, ventos fortes, tempestade, furacão, você regindo com força no meio do caos. É que a alegria surge. Essa é a interpretação correta. E deveria ser assim. Agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que vai mudar tudo. Tudo a partir de agora. E se a piora que você está vivendo na sua vida aí agora for exatamente o gatilho que faltava para você levantar? E se essa piora fosse geralmente aquele empurrão final? E você está querendo desistir agora? Talvez a alegria pode brotar a qualquer momento, a felicidade, a cura, a paz. E o filósofo andarilho acredita nisso. Olha a inércia. A inércia, que é ficar parado, ela é uma força gravitacional. Ela não te prende no chão. Mas para te tirar do chão precisa de uma força grande, de uma explosão. Talvez, meus amigos e minhas amigas, o sofrimento é essa explosão. E aqui vai uma voadora, a moda do filósofo andarilho. Você, meu amigo, minha amiga, não levanta do sofá porque ele é confortável. Não é disso. Se o sofá é confortável, você quer ficar sentado e ainda quer deitar e tirar uma soneca, um cochilo. Portanto, meus amigos, minhas amigas, você só levanta do sofá quando esse sofá pega fogo. É disso que se trata. Agora responda para vocês mesmos.
Pode ser baixinho, pode ser com pensamento. Se quiser, pode responder aqui no canal também, não tem nenhum problema. E a pergunta é essa, responda para vocês mesmos. Qual foi o incêndio que te levantou na vida? Quando foi esse incêndio, esse sofrimento que te destravou, que te colocou para andar, que te tirou da inércia, aquela explosão que você diz assim, agora não dá mais, eu tenho que mexer. Quando foi isso? E agora, meus amigos e minhas amigas, agora é um pé na porta da neurociência. Dito isto, vamos ao cerne da questão. E passando também pelo núcleo radioativo da existência humana. Então, por que o ser humano sofre? Por que o ser humano sofre mais do que qualquer outro bicho, outro animal na face da terra? Por que só o homem sofre? Por quê? Porque o boi não sofre, o cachorro não sofre, o macaco não sofre, o boi não sofre, por que disso? Meus amigos e minhas amigas, o leão sente fome. Ele caça, ele come, ele dorme. O leão não sente culpa. O leão não remói, não fica ruminando, não fica repetindo as culpas, os passados. Ele não faz terapia, não faz nada disso. Mas por que o ser humano sofre? E agora vem a segunda revelação, a condenação divina. Portanto, meus amigos e amigas, eu afirmo com toda certeza, a mesma certeza que você está respirando aí, que o filósofo está falando aqui para vocês, que vocês estão me assistindo porque estão vivos. O homem nasceu para sofrer. Essa é a dura verdade. Ele nasceu para sofrer. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o homem sofre porque sabe demais. É a sabedoria do homem que o faz sofrer. E agora uma verdade. Esse sofrimento é por causa da sua consciência, porque o homem pensa, porque eles sabem. E esse é o preço da evolução, é o preço de você ser um animal. Não estou chamando de animal no sentido literal, mas você é uma vida que é mais evoluída do que a vida de um cachorro, de um leão, de um macaco, é mais evoluída do que a vida de um animal comum, porque você pensa, é a consciência. E ela é que te faz sofrer. Mas então a consciência é ruim? Não, não é ruim. A consciência também ela te dá a consciência das coisas boas, do prazer, do sabor, do café, do chocolate, do peixe, a sensação do abraço. Só nós sentimos isso, olha que maravilha, então a consciência é boa. O livre-arbítrio que nós temos é uma faca de dois gumes. Você pode ter o livre-arbítrio, você pode agir para o bem, mas esse livre-arbítrio também você pode agir para o mal. E aí você, como diz lá na minha terra, você vai se lascar se você agir para o mal. Tem leis que governam tanto o bem quanto o mal. E a lei do reflexo, e você sabe com as pessoas que fazem o mal, vai refletir mais o mal. E a vida vai arruinando. Então, meus amigos e minhas amigas, não tem como ter um sem ter o outro. Tem que ter a consciência. Tem que ter o sofrimento para ter o prazer, para ter o livre-arbítrio. Não dá para tirar a consciência e ter o prazer, ter o livre-arbítrio. Não dá para tirar a consciência para tirar o sofrimento e continuar tendo prazer e continuar escolhendo. Não tem como. Esse negócio
Deus não fez com você e nem vai fazer. A consciência é para isso, é para sofrer, é para as escolhas, é para os prazeres. É para isso que é a consciência, para ter consciência do sofrimento, das escolhas. É por isso que o homem sofre. Então, o que acontece quando você tenta não sofrer? Tem gente aí que prega, principalmente prega vendas, prega ganhos secundários para as pessoas não sofrer, que vendem facilidade. Vocês gastam dinheiro para não sofrer. Mas você sabe o que acontece quando você tenta não sofrer? E a resposta às vezes é dolorosa, às vezes pode ser um remédio amargo, mas você está precisando. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se você está comprando alguma coisa ou está sendo iludido por alguém esperto para você parar de sofrer, você sabe o que você está fazendo? Você está criando uma segunda camada de sofrimento. O que isso significa? Que você vai sofrer muito mais tentando evitar o sofrimento. Isso é verdade. Portanto, mesmo se você aceitar uma anestesia, uma dormência, para amenizar a sua dor, se você fizer isso, a dormência também vai te impedir de sentir as outras coisas. O prazer, o abraço, a paz, o amor, que são coisas boas. Não tem negócio. Com dormência, se tentar tirar o sofrimento, não vai ter dor, mas também não vai ter prazer. E também não vai ter a vida. Não tem jeito, então é melhor encarar o sofrimento, escolher a melhor forma de sofrer. Sofrer consciente, às vezes nós temos que agradecer por alguns sofrimentos, porque são sofrimentos, às vezes é energia de ativação para a gente levantar do sofá e começar a caminhar com as próprias pernas, enxergar com os próprios olhos e pensar com a própria cabeça. Não viver com pensamento, aprisionado em pensamento por mente de outras pessoas. Então, meus amigos e minhas amigas, você não foi feito para evitar o sofrimento, essa é a verdade. Você foi projetado para suportar e conviver com o sofrimento. É para isso que você existe. Como disse o psiquiatra Viktor Frankl, que escreveu Nos Campos de Extermínios de Consideração Nazista, abro aspas, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontramos um significado para ele. A frase é autoexplicativa, não precisa mais. E aqui eu complemento. O sofrimento sem sentido é um verdadeiro inferno, é uma destruição. Mas o sofrimento com propósito, esse é o filósofo Andarilho dizendo, é um processo para chegar até a porta do paraíso. Essa é a verdade. E agora, a maneira do filósofo, como ele gosta, chute do meio do campo, na gaveta, agora da autocompaixão tóxica. Portanto, meus amigos e minhas amigas, parem de perguntar por que eu sofro. Para que isso? Porque eu. A pergunta que tem que ser feita não é por que eu sofro, é para que isso está acontecendo comigo. A primeira pergunta, um questionamento, por que eu sofro, te faz de vítima de Deus, do universo, de tudo. Você está vitimizando, mas já pergunta, para que o sofrimento? O que eu aprendo por ele? Essa é inteligente, te faz um criador do seu destino, assumir as culpas. O Nietzsche, um filósofo do martelo, uma vez disse: aquele que tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Isso é verdade, é autoexplicativo. Então tem que ter um porquê para viver, para encarar o sofrimento. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o seu sofrimento é o peso que calibra a sua força. Sem peso, o músculo atrofia, sem gravidade.
Nós não temos músculo. Sem dor, portanto, o seu interior, a sua alma vira deserto. Precisamos da dor. Por isso que Deus, o universo, fez assim. E agora, meus amigos e minhas amigas, se preparem que já vai agora um pulo do gato universal. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. É a parte que dói, é a parte que arranha o ego. E a revelação é um alerta vermelho, ela é polêmica. E a revelação é esta. Nada, meus amigos e minhas amigas, acontece por acaso. Sua inércia, sua paradeza aí, no mesmo lugar, só reclamando de ontem, é a circunstância de hoje. Você plantou ontem, está colhendo hoje. A sua inércia não movimentou. A sua omissão, o seu descaso do passado é o muro que você está batendo nele agora. E o seu silêncio, a sua omissão, covarde, é o grito que ecoa no presente agora. Portanto, isso que eu vivo, que você vive, não é destino nenhum. Vendem por aí pessoas, sequestraram verdades, né? Sequestraram as verdades das verdades e fala que é destino, mas não é destino, isso é lei. E a lei se chama lei do reflexo, você reflete tudo. Convido a vocês a assistir todos os insights, inclusive o insight sobre a lei do reflexo, está tudo lá. Às vezes você está sofrendo e nem sabe por quê. O que é esse reflexo então? Filósofo, já foi falado lá, mas eu repito aqui para vocês relembrarem. O universo é um espelho gigante e ele é impiedoso e ele é milimetricamente, matematicamente perfeito. Ele não te pune, ele apenas reflete. Filósofo, mas ele reflete o quê então? Reflete a sua imagem, as suas vibrações. Do corpo inteiro você projeta uma sombra. O Deus, o universo, ele capta isso e fala assim, aquela sombra é de um miserável. É de um mendigo que só fica pedindo, tem falta disso, falta daquilo, falta de Deus e todo mundo. E essa sombra merece mais falta porque essa sombra é falta. É disso que se trata. Abre os olhos, enxergue, abre a mente, entendam isso. Mas se a sombra reflete beleza, amor, gratidão, prosperidade, riqueza, abundância, o grande espelho, que é Deus, é o universo, capta essa imagem e fala lá, olha lá, aquela imagem ali é de rico, poderoso, prosperidade, saúde, paz. Está emanando isso e o universo vai lá, te dá tudo. Ele preenche. E lei, ela funciona. Já foi falado aqui, não canso de repetir, não suba no prédio, em lugares altos, e vai testar a lei da gravidade. Não façam isso, ela funciona, simplesmente, independentemente do que você pensa ou não. E a lei do reflexo é assim, ela funciona. Talvez seja por isso que você está aí, que ainda não entendeu, mas entenda isso de uma vez por todas. E agora, meus amigos e minhas amigas, a terceira revelação é a equação da liberdade. E a liberdade é o seguinte: quanto menos culpado você tiver, mais poder você terá. Essa é a revelação da verdade. Quantos culpados você tem, quanto menos culpado, mais poder você terá. Eu explico isso agora. Enquanto você aponta o dedo para o outro, ou para os outros, ou para as outras pessoas, a sua mão está ocupada apontando. Entenda isso aqui de uma vez por todas. Você não pode apontar o dedo para Deus e o mundo, para todas as pessoas e construir ao mesmo tempo. Se você estiver culpando alguém, você não está assumindo como pessoa, não está assumindo o seu propósito, está transferindo. E aqui
está mais uma chave, a chave do desencarceramento. Faça isso agora. Peça licença para a sua vaidade. Peça licença para o seu rancor. Peça licença para a sua vaidade. E assuma a culpa. A culpa, meus amigos e minhas amigas, a culpa não é moralista. A quem envergonha. A culpa cosmológica é a que assume a autoria. Declare, não tenha medo. Fui eu, não eles. Eu construí isso, eu construí as minhas escolhas com meu livre-arbítrio. Eu escolhi fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu escolhi viver isso agora. Pelas minhas omissões do passado, pelo meu medo, pelos caminhos que eu segui, tem que assumir isso. Sejam corajosos, faz parte. Às vezes, quando o filósofo disse que depois do vento, às vezes vem a tempestade, vem o tornado, é assumir essas culpas. Não é transferir para os outros. Às vezes, as outras pessoas podem até ter um dedo, mas o verdadeiro culpado é você. Não estou querendo te acusar, mas nós nascemos com um livre-arbítrio. Então nós sabemos. E agora eu vou falar uma coisa que vai mudar tudo para você. Quando você assume a autoria do caos ou pelo caos, você assume também a autoria da sua vida, do seu propósito, da sua cura. Você assume também a autoria dos milagres. Você para de transferir responsabilidades. Então, meus amigos e minhas amigas, eu peço a vocês para assistir o insight sobre o perdão, que completa isso aqui agora. Então, meus amigos, zerar o rancor não é perdoar o outro. Zerar o rancor é entender que o outro é apenas um fator da equação e que a variável principal sou eu. As pessoas podem até me machucar, mas quem decide se vai ficar com raiva sou eu. Quem decide se vai perdoar sou eu. Nós já falávamos aqui no insight do perdão que o rancor, a mágoa é um peso que te amarra e que não te deixa flutuar, que você fica pesado. Você vive de passados, portanto ausente do presente e sem criar o futuro. Isso é grave. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que vai te deixar confuso, talvez vai até balançar as suas estruturas agora, mas preciso dizer: quem você precisa parar de culpar hoje para finalmente começar a construir? Responda para mim. Quem você precisa parar de culpar hoje? Ou responda para vocês aí baixinho. Vocês sabem quem é? E agora, já seguindo adiante, já finalizando, para finalizar o nosso insight, sei que vocês querem ficar aí mais um pouquinho, que eu ouvi o filósofo Andarilho, mas nós temos horas para terminar. E tem os outros insights também que vocês precisam assistir às outras falas. E agora a metáfora científica que vai explodir o seu conceito de cura. Imagine, pense, uma mulher ou homem que está diante do espelho agora, olhando para as suas linhas do tempo, expressas no seu rosto, e essa pessoa quer renovar o seu rosto, a sua pele naturalmente, portanto quer ativar o seu colágeno, é o colágeno que dá a jovialidade, a elasticidade na pele, tira as rugas e apagar as marcas dos anos, e ter a textura da juventude de volta. Essa pessoa está olhando no espelho e fala assim: a idade me deu sabedoria, mas me deu rugas, eu quero melhorar isso, mas eu não quero fazer botox.
detox, que é coisa passageira, não quero tomar detox, esses toques, cirurgias plásticas que todo mundo faz aí. Eu não sou contra isso, faz o que quiser, a vida é de vocês. Mas tudo na vida tem um preço. Então decida o preço e pague por ele. Você tem livre-arbítrio. Mas aí, de repente, enquanto você está lá, olhando, né? Eu vou cuidar da minha alimentação, das atividades físicas, para ficar tudo em dia, porque a gente é o que come, mas chega um dermatologista com uma caneta cheia de microagulhas e disse, não, você já faz sua alimentação direito, tá tudo ok, atividade física, vamos fazer um microagulhamento. O que são isso? São centenas de pequenas perfurações que fazem na sua pele. Isso não é crueldade, tem médicos que fazem isso. São pequenos pontinhos, como se tivesse arranhando a pele. Às vezes pode sair alguns sangues no pontilhar, sangramentozinho pequeno, né? Arde um pouco, né? E gera inflamação. A princípio isso parece destruição, mas não é. É a construção. O que isso faz? Estimula o colágeno de forma natural. Se você tem alimentação, passa protetor solar ou evita sol, né? O colágeno vai ser estimulado e a sua pele vai ficar mais jovem. E agora, meus amigos, eu quero soltar para vocês aqui a bomba da quarta revelação da lei do colágeno espiritual. Essa foi criada agora, com colágeno do filósofo. É assim, tudo é num improviso mesmo. O que é o colágeno espiritual? Vamos fazer a analogia assim mesmo da pele. Não é regra, mas às vezes funciona. Você precisa ser atormentado pelo sofrimento para acordar. Às vezes você pode acordar sem um sofrimento, mas na maioria das vezes, você precisa de um cutucão, precisa de um empurrão para você acordar. E as microagulhas da vida não são um castigo, são apenas um estímulo. Atenção, o filósofo aqui não está estimulando crueldade, essas coisas, não é disso que eu estou falando. Estou falando do sofrimento natural que a gente sofre todos os dias. Você sofre por querer, por não querer, sofre se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, sofre se tem dinheiro demais, sofre porque falta dinheiro, sofre porque tem filho, sofre porque não tem filho, sofre por tudo. É desse sofrimento que eu estou falando. E esse sofrimento, às vezes, pode ser bênçãos disfarçada. Esse exemplo da microagulha que eu citei foi um exemplo a mais, mas não, o filósofo Andarilho não estimula crueldade. Então, meus amigos e minhas amigas, o espírito também tem colágeno. E ele chama-se resiliência. Ele só é produzido sob pressão, quando a temperatura está alta, quando você está contra a parede. Que venha a resiliência, que venha a força para você se levantar e caminhar e dizer, agora sou eu. Então, meus amigos e minhas amigas, a dor é a engenharia da vida. A vida precisa da dor para ela ser impulsionada, para ela ganhar velocidade. Você não desejava a agulhada para tomar a vacina, mas depois que tomou aquela vacina, você reconheceu que a vacina foi que te deu anticorpos e que te livrou das doenças. Então, às vezes, é preciso um pouco de sofrimento. As mulheres que tiveram parto, eu nasci de um parto, vocês também nasceram de algum, não sei se foi cesariana ou parto normal, mas tem dor no parto. E depois da dor vem alegria de uma nova vida, de um novo ser vindo ao mundo. Tem dor, você nasceu pela dor. Isso é verdade, então não tem como evitar o sofrimento. Como já foi dito aqui, na tentativa de evitar o sofrimento, vocês vão criar uma segunda camada de sofrimento e ainda vai sofrer mais. Filósofo, existe algo milagroso que eu possa comprar, facilidades para evitar o sofrimento? Não tem isso, não existe. Quem inventou, quem invencionou isso aí, está te enganando. A única forma de evitar o sofrimento é encará-lo da melhor forma possível. E alguns sofrimentos, a maioria dos sofrimentos são bênçãos para estimular o seu colágeno.
para rejuvenescer a sua pele, a sua vida, o seu espírito. Isso aqui agora, meu amigo, vai explodir a sua mente. A queda, o tombo, ele não é o fim da sua jornada. Jesus caiu várias vezes com a cruz antes de chegar ao Calvário. A primeira queda não foi o fim, a terceira também não foi o fim. A queda, os tombos não são o fim. As quedas e os tombos às vezes pode ser um gatilho para seguir em frente, para a regeneração. Portanto, meus amigos e minhas amigas, os músculos só crescem na resistência, as fibras musculares, quando você vai para a academia malhar, elas crescem, você coloca mais peso, se tem microlesões nas fibras, para elas crescerem precisa disso. O osso calcifica, fica duro com pressão. As crianças fazem isso, né? Depois que elas começam a andar na idade certa, tem que ser na idade certa, elas começam a correr, pular. Nesse momento, a pressão, através do correr, da caminhar, o osso calcifica mais, é a resistência. E seu corpo sábio, o seu espírito, e você amadurece por dentro durante as tempestades, durante os tornados, os furacões, você fica mais forte com eles. Então, isso são bênçãos. Então, meus amigos e minhas amigas, atenção agora, porque tem um exemplo bíblico. Ele é disruptível, mas todo mundo conhece. É sobre Jó, está lá na Bíblia. Você já sabe que o Jó perdeu tudo. Perdeu filho, bens, saúde, amigos. Perdeu reputação e, por último, a sua dignidade. A teologia tradicional diz que Deus devolveu tudo, restaurou tudo em dobro. Pode ser isso, mas eu interpreto de uma segunda forma. Eu tenho meu livre-arbítrio para me interpretar da forma que eu entendo. Eu entendo que Deus não devolveu nada para Jó. Não devolveu nada. Ah, mas a Bíblia fala que ele devolveu, sim, mas eu estou falando que não. Isso é a minha interpretação. Se vocês quiserem me seguir com a minha interpretação, vocês podem. Pode fazer as suas também, não tem nenhum problema. Por que ele não devolveu nada para Jó? Porque Jó não era mais o mesmo homem. Depois de tantas destruições da sua vida, depois de tanto caos, ele não era mais o mesmo homem. O Jó que perdeu tudo, morreu naquele caos, no meio do caos, ele foi destruído. E depois o Jó renasceu, um homem novo, com novos olhos, com um novo coração, com uma nova percepção. Então foi isso que aconteceu, não houve restituição. O que houve então, filósofo? O que houve foi uma recriação. Portanto, meus amigos, o sofrimento tem essa capacidade de transformar. Ou seja, o Jó foi transformado. E você também pode ser, o filósofo é. A gente faz a transformação todo dia. Inclusive, eu quero convidar você para ler um trabalho que ainda não está pronto. Já estava pronto, mas eu alonguei, mas esse trabalho é sobre morte e renascimento contínuo. Eu tinha terminado de escrever, mas depois eu resolvi continuar. É um trabalho muito longo, muito interessante. Vou convidar vocês para lerem depois que estiverem prontos. É a transformação contínua que a gente sofre. E agora isso aqui muda tudo. O que é transformado nunca mais volta a ser o que era. Já temos esse ditado popular que diz que uma mente, depois que recebeu uma informação grande, um pensamento grande, ela não cabe dentro da outra mente que existia antes. E um homem, depois que foi transformado, depois que sofreu, que o Jó, ele não volta mais o que era. É um novo. Você não é a mesma pessoa de ontem, não é a mesma pessoa de 10 anos aqui atrás.
Ah, filósofo, eu sou sim, eu sou a mesma pessoa, tenho o mesmo nome, o mesmo corpo. Não, não é. Você é um barco. Ou seja, você é o capitão do seu barco. O capitão talvez pode até ter a mesma essência, mas o barco, as tábuas, tudo foi trocado, tudo foi reformado. E isso muda com o tempo. Por isso que você evoluiu, você não tem os mesmos pensamentos de 20, de 30 anos, se você tem 60, muda, transforma. E você não volta aos 20, porque você recebeu energia, recebeu informação, e portanto você não volta a ser mais o mesmo, entenda isso. Agora, meus amigos e minhas amigas, já partindo aqui pela parte final para finalizar este nosso insight, quero que vocês fechem os olhos aí agora e imagine. Pode ser com os olhos abertos mesmo na tela, faz o que vocês quiserem. Imagine uma noite muito escura, uma noite negra, que parecia eterna. Noite escura, mas de repente algo mudou. Dessa tela escura, desse céu escuro, surgiu uma estrela que brilhou. E essa estrela é você, que brilha no mundo hoje. Ou seja, o céu precisa estar escuro para você ver as estrelas, para você surgir. Se o céu tiver claro, as estrelas não têm brilho, então precisa o contraste de tudo. E a sabedoria andarilha desse mendigo descalço que fala com vocês, não quer que você seja feliz. Nossa, filósofo, mas você não quer que eu seja feliz? Espera que eu vou completar. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu não quero que vocês sejam felizes. Eu quero que vocês sejam fortes. Você sabe o porquê que eu quero que vocês sejam fortes? Porque o forte encontra a felicidade até no meio do fogo. O forte levanta quando cai, e segue em frente. É Jesus, quando caiu, ele não desistiu. Além disso, o forte não precisa que a tempestade passe para ele começar, para ele andar. Ele aprende a dançar no meio do vento, no meio da chuva. É ali na hora. E agora a última chave para finalizar este nosso insight. Não peça a Deus que a sua vida seja fácil. Não faça isso. Peça para que a sua vida seja maior que os seus problemas. Peça para que você seja grande, que a sua vida seja maior que os seus problemas. E estes, meus amigos e minhas amigas, são o manifesto de vocês, que de hoje em diante vocês vão seguir. Pare de amaldiçoar o remédio amargo. Agradeça a mão que o oferece. Reconheça o parto pela dor que ele causa. Todo nascimento traz vida. Não é a dor, é a vida que é o mais importante. Preencha o seu sofrimento com significado. O vazio que dói não é cruz. Assuma a autoria. Menos culpado, já dizíamos lá atrás que é mais poder. Abrace a agulha, porque dela vem o colágeno da alma, do espírito. O colágeno que vem de dentro. O colágeno que rejuvenesce a pele. E você está nascendo agora. Este canal, meus amigos e minhas amigas, é um canal de utilidade pública, porque não te dá anestesia. Não vou dar anestesia para tirar a consciência de vocês, isso não é lícito. Ele te dá coragem para sentir o que precisa ser sentido. Portanto, eu peço que compartilhe esse vídeo com alguém que está no meio da tempestade e diga ainda para esta pessoa: o seu barco virou, mas você não morreu, você aprendeu a nadar e ninguém pode tirar isso de você. O carvão não sabe que é um diamante. A lagarta não sabe que é uma borboleta. A semente não sabe que é uma árvore. Você também não sabe ainda
o que está se tornando. Mas o processo, Deus, o universo, sabe. Ele sabe exatamente o que você está se tornando e ele nunca erra. A noite escura da alma não é o fim do mundo, é o outro útero, a outra cavidade da sua nova versão que você está nascendo. Suporte a pressão, abrace o propósito, agradeça ao Criador. E quando sair desse fogo, você não vai apenas brilhar, você vai iluminar o caminho para quem vier depois. Um forte abraço deste seu amigo Andarilho. Até a próxima camada da existência consciente. Fique com Deus.